Poseidon foi o primeiro grande inimigo de Atena desde a era mitológica. Na saga clássica de Cavaleiros do Zodíaco, ele também é o primeiro deus que Ceia de Pégaso enfrenta. E agora na nova saga de Poseidon, o deus dos mares irá despertar o verdadeiro poder de sua escama. Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês as 10 melhores curiosidades sobre Poseidon. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Curiosidade número 1, a lenda de Poseidon e os monstros marinhos. Na mitologia grega, Poseidon é um dos 12 deuses do Olimpo, sendo irmão de Zeus e Hades, sendo dotado de grande poder e conhecimento por ter originado vários monstros mitológicos. Todos esses monstros, galera, são representados como sendo símbolos das escamas, mas também há suposições de que foram essas figuras que serviram de inspiração para as lendas mitológicas. Curiosidade número 2, por que Poseidon se tornou inimigo de Atena? Desde a era mitológica, o deus dos mares passa toda a sua vida sob as sombras de seus irmãos. Zeus agiu como sendo o supremo governante do universo, controlando os céus e a terra. Hades permaneceu como imperador do submundo, controlando o inferno e os campos elíseos. Enquanto isso, Poseidon recebeu o governo do oceano e o reino dos mares abaixo. Para aumentar ainda mais sua raiva, seu irmão Zeus sempre favoreceu Atena. Zeus concedia à sua filha títulos e terras inteiras, enquanto Poseidon aumentava sua raiva e inveja. Durante toda a era mitológica, as duas divindades permaneceram como rivais constantes, mas Poseidon quase sempre perdeu as disputas. Quando Zeus abandonou a Terra, deixando Atena governar e vigiar a humanidade, o deus dos mares imediatamente se rebelou contra sua sobrinha, iniciando assim a primeira Guerra Santa entre eles. E por isso, os dois têm sido inimigos mortais desde então, batalhando entre si durante os séculos. Curiosidade número 3, a fortaleza de Poseidon. Quando os deuses caminhavam livremente pela terra, quando esta era domínio dos deuses que obedeciam a Zeus, Poseidon ergueu o centro de seu domínio em um grande continente chamado de Atlântida, ou então Atlantis. Porém, após tentar acabar diversas vezes com a humanidade e tentar dominar o mundo dos homens, o reino de Atlantis foi arrasado em meio a combates contra os cavaleiros de Atena, que afundaram esse continente. E após o fim de Atlântida, a vontade divina do imperador Poseidon deu origem a 3 templos marinhos secretos. Diz a lenda que desde a era mitológica, Poseidon guardou seu verdadeiro corpo em um deles. O templo submarino é o principal, localizado no mar Mediterrâneo, sendo protegido por uma grande bolha de ar, criando a capacidade de se respirar ali debaixo do mar. Por isso a abóboda, ou o teto deste mundo, são as águas marinhas. Lá também estão localizados os 7 pilares dos Marinas. Curiosidade número 4, o nascimento dos Marinas. Apesar de ter construído seu reino nas profundezas do mar, Poseidon sempre sonhou em ser o governante da superfície da terra. Na mitologia grega, afirma-se que Poseidon tinha a habilidade de criar diversas formas de vida. Poseidon, atento ao desaparecimento de Zeus, começa a se preparar para destronar Atena como divindade principal da terra. Para isso, ele reúne poderosos guerreiros dos 7 mares, dando a eles o nome de Marinas. Para cada marina é destinada uma proteção chamada de escama, e essa vestimenta é produzida com oricalco, tendo a capacidade de suportar o ataque de qualquer arma terrena. E os golpes dos Marinas eram tão poderosos que derrotavam qualquer guerreiro. Na era mitológica, os guerreiros da Terra não tinham chance alguma perante a opressiva capacidade militar dos Marinas de Poseidon. E enquanto isso, Hades vislumbrava das profundezas do mundo das trevas o cenário desastroso desta guerra. Curiosidade número 5, as armaduras dos cavaleiros foram criadas para lutar contra Poseidon. Devido ao seu tamanho colossal, a Atlântida fica conhecida como a Fortaleza Continental. O poder de defesa de suas impenetráveis muralhas era gigantesco. A maioria dos guerreiros da Terra morreram durante os ataques violentos de Poseidon. Por consequência, não houve outra solução,
jovens e crianças teriam que lutar também. E como Atena detestava armas, esses jovens utilizavam os corpos para lutar, rasgando os céus com seus punhos e rompendo a terra com seus pés. A deusa da sabedoria, compadecida pelos ferimentos que os jovens recebiam, resolveu lhes dar proteções denominadas de armaduras, e quem as trajava era chamado de Cavaleiro de Atena. Curiosidade número 6, o selamento de Poseidon. Após o surgimento dos cavaleiros, Poseidon e os Marinas foram derrotados. Atena selou a alma do deus dos mares e a enviou para o Polo Norte, escolhendo alguns cavaleiros para a missão de vigiá-la. Esses cavaleiros criaram um reino nestas terras, chamado Blugrad ou Graad Azul, onde mais tarde renunciaram ao cargo de cavaleiros de Atena, abandonando assim sua missão e vivendo por sua própria vontade. Eles se tornaram os Guerreiros Azuis. Seu reino fica localizado ao leste da Sibéria, um local extremamente frio, e no mangá de Cavaleiros do Zodíaco, Yoga acaba enfrentando esses Guerreiros Azuis, que são liderados por Alexei. Curiosidade número 7, o despertar no Cabo Sunion. Cabo Sunion é uma península que fica localizada a 65 quilômetros da cidade de Atenas, na Grécia. É lá que encontram-se as celebres ruínas do que um dia foi o Templo de Poseidon. Abaixo do templo existe uma prisão, sendo este o local onde Atena punia os inimigos capturados durante as Guerras Santas. A força dos homens era incapaz de romper as paredes desta prisão, que já havia sido desativada após Atena esconder e selar dentro dela o tridente de Poseidon. Porém, como sabemos, Saga de Gêmeos acaba aprisionando seu irmão Canon dentro da prisão do Cabo Sunion, sendo assim que se inicia a saga clássica de Poseidon, com Canon libertando Poseidon de seu selamento. Curiosidade número 8, o retorno de Poseidon. Como sabemos, galera, na saga clássica, Poseidon foi derrotado por Atena e seus companheiros. Ele utilizou o corpo de Julian solo para lutar nessa Guerra Santa, porém sua alma foi selada na ânfora de Atena após a sua derrota. Porém, como sabemos, Poseidon conseguiu escapar de seu selamento algumas vezes, e até mesmo ajudou os cavaleiros de Atena na batalha contra Thanatos nos Campos Elíseos. Poseidon enviou para eles as sagradas armaduras de ouro para que tentassem derrotar o deus da morte. E recentemente tivemos o lançamento de uma saga oficial em forma de mangá, contando uma nova saga de Cavaleiros do Zodíaco focada totalmente em Poseidon e seus generais marinas. Nessa saga, Poseidon acaba sendo acordado por seu irmão Hades, após o deus dos mortos ser derrotado e ter seu corpo destruído nos Campos Elíseos. Sua alma acaba possuindo uma fada do mundo dos mortos e vai até a Terra. Hades liberta Poseidon de seu selamento, dizendo que ele deveria lutar para proteger a Terra contra o castigo divino. Isso porque a deusa Nêmesis estaria chegando à Terra para destruir o planeta, e como Atena e seus cavaleiros ainda não teriam voltado para o santuário após a luta contra Hades, a Terra estava desprotegida. Como Hades e Poseidon têm a ambição de governarem a Terra e não destruí-la, eles resolvem se unir para derrotar Nêmesis. Com suas últimas forças, Hades ressuscita os 6 generais marinas que haviam morrido, sendo Isaac de Kraken, Iodicila, Krishna de Crisaor, Casa de Eliminades, Bian de Cavalo Marinho e Canon de Dragão Marinho. Curiosidade número 9, o despertar das escamas mitológicas. Sorento de Cirene é o único general marina que estava vivo e por isso ainda utilizava sua escama de Cirene original. Os demais marinas utilizavam escamas em forma de sapures criadas por Hades. Porém, Poseidon utiliza seu sangue para restaurar essas escamas, tornando assim aquelas sapures em escamas originais. E no decorrer dos capítulos lançados dessa história, vemos que os marinas estão enfrentando os guerreiros espíritos, servos de Nêmesis. Até então, 2 dos generais marinas despertaram novas formas de suas escamas, sendo Sorento de Cirene e Krishna de Crisaor. Muitos acreditavam que eles poderiam despertar as escamas divinas, porém aconteceu algo inesperado e os generais marinas despertaram as Archscales, as escamas arcanas utilizadas na guerra contra Atena na era mitológica.
sendo essas escamas originais extremamente poderosas. Curiosidade número 10, Poseidon irá despertar a sua escama divina. Até o momento na história do ressurgimento de Poseidon, o deus dos mares ainda não estreou em combate. Ele está no Cabo Súnion tentando restaurar seus poderes para poder confrontar a deusa Nêmesis. Poseidon ainda não utilizou sua escama nessa história, porém podemos esperar que ele utilize sua vestimenta em um momento decisivo, provavelmente na batalha final. Sendo assim, meus amigos, podemos confirmar que Poseidon irá despertar sua Archscale, a escama original que ele utilizou na era mitológica para lutar contra Nêmesis. Uma das grandes dúvidas entre os fãs é como seriam as Camus olímpicas dos deuses. Sabemos que a armadura de Atena, a escama de Poseidon e a Sapuri de Hades não fazem parte das 12 Camus olímpicas, mas quando for revelada a aparência mitológica da escama de Poseidon, poderemos ter um vislumbre de como poderia ser a Camus sagrada do deus dos mares. Mas e vocês também estão ansiosos para ver a escama mitológica de Poseidon? Lembrando, galera, que essa arte com Poseidon utilizando sua escama divina foi feita pelo Elson Soares. Confira as redes sociais dele aí no primeiro comentário desse vídeo. E comentei para eu saber, é claro, se vocês gostaram. E obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?